Graça e paz. Hoje eu quero falar com você sobre os vencedores, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Conforme escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 7 a 8, nós podemos ver, observar esse texto. Muito bem, uma pequena introdução. Estaremos aqui compartilhando com os irmãos, por meio deste estudo, o que é ser um vencedor e o que está preparado para os vencedores. Você acha que ser salvo é ser um vencedor? Há uma confusão entre aqueles que professam a palavra do Senhor, entre o que é ser salvo e o que é ser um vencedor. Alguns dizem ser a mesma coisa. Outros dizem que são coisas distintas. E você? O que pensa a respeito? Vamos buscar, por meio deste estudo, a compreensão na palavra de Deus, do sentido, na verdade, exato da salvação e também entender o que é, de fato, ser um vencedor. Você está preparado para isso? Bora lá então? Muito bem. O que é salvação? É importante nós definirmos aqui, não é? O que é salvação? Quando a Bíblia utiliza o termo salvação, na verdade, o que ela quer dizer exatamente, não é? É óbvio que ela quer dizer que você está sendo salvo de algo. Mas você está sendo salvo do quê? A salvação de Deus é a salvação do inferno? O que você pensa a respeito? Mas, na verdade, o que é inferno? Você já parou para pensar esse tema? Ah, quem sabe você diga. O inferno é um lugar muito quente, uma fornalha onde as pessoas são assadas. É o lugar onde as pessoas más vão viver por toda a eternidade. Será que é isso? Será que você tem razão? Bom, se é muito quente ou não, na realidade, eu diria, não nos interessa. O que de fato nos interessa é saber que o inferno é a ausência de Deus, é a morte eterna, é passar toda a eternidade sem a presença viva de Deus. Isso sim é inferno, é morte eterna. Então, a salvação é o contrário disso. Salvação é passar a eternidade com Deus. Você já parou para pensar? Tinha meditado a respeito do que nós estamos aqui pontuando? Salvação na Bíblia significa ser salvo de passar a eternidade no inferno. Quando falamos de salvação, estamos falando que a pessoa está sendo salva de passar a eternidade inteira sem Deus. Aqueles que estiverem no inferno não terão a presença viva de Deus para ter comunhão, diálogo e intimidade. Por quê? Lá a morte e Deus é viva. Ou, melhor dizendo, lá a morte e Deus é vida. Entende? Você é salvo? Ou está a caminho de ser salvo? Essa é a promessa do Senhor Jesus em 1 João, no capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. É isso que está escrito. Aqueles que creem no nome dele terão a vida eterna.
A salvação, na verdade, me livra do inferno e me inclui na eternidade com Deus, onde vou viver eternamente junto com o Senhor. Isso se chama, então, salvação. Não é maravilhoso isso? Não é tremendo isso? Uau! Eu penso ser maravilhoso, eu penso ser tremendo, com certeza. Muito bem. Como obter, então, a salvação? Quem sabe seja a sua pergunta. Agora que já entendemos o que é salvação, precisamos saber como, então, obtermos essa salvação. Olha só, eu vou lhe dizer o seguinte: eu vou ficar a vida toda trabalhando para ser salvo? É isto? Eu quero dizer que não. Em absoluto. Isso, de fato, se chama espiritismo. É o que, na verdade, o espiritismo crê e prega. Eles dizem que você tem que fazer boas obras para ser salvo. Nós não conquistamos nossa salvação dessa forma. Nós não cremos assim, nós não pregamos assim. Então, como é que eu me torno uma pessoa salva? Como eu conquisto a minha salvação? Você já parou para pensar? Romanos, no capítulo 10, versículo 9, nos diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é uma questão, meu irmão, de fé. É uma questão, meu amigo, de crer. Eu creio em Jesus e eu sou salvo. Se eu creio em meu coração e confesso então com a minha boca que ele é Senhor da minha vida, que ele morreu e ressuscitou, então sou salvo. É simples assim. Muito bem. Quem sabe você diria: e as boas obras? E as boas obras, pastor? As boas obras não têm nada a ver com a salvação, meu querido. As boas obras têm a ver depois que somos salvos. Você entende? Para que você conquiste a salvação, você precisa apenas crer, somente crer, apenas ter fé naquilo que Cristo fez. Você precisa enxergar que você estava completamente perdido e necessitado da graça de Deus. Sobre então o quê? Sua vida para ser salvo. Você precisa crer que por suas forças você não conseguiria ser salvo. Entende? Você precisa crer e entender que ainda que você pudesse fazer tudo que estivesse então ao seu alcance para ser salvo, ainda assim você estaria condenado. Você não conseguiria, você não teria condição. E é por isso que Jesus veio, é por isso que Cristo veio. Porque, ora bolas, se você realmente pudesse se salvar, então não faria sentido algum Jesus está, na verdade, ter vindo. Você não acha? Muito bem. Todo ser humano já nasce condenado. Eu sei que talvez isso seja para você chocante. Todo ser humano já nasce morto. Olha só, parece contrário, não é? Parece antagônico, não é? Mas pela graça de Deus, Jesus se dispôs a pagar o preço por meio da cruz. E isso nos dá a possibilidade de sermos salvos quando cremos no sacrifício do Senhor Jesus. Salvação não é por obras. É isso que o texto diz. Salvação é por
Aleluia. Observe, você já leu, você já ouviu com certeza o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 5 a 10. Olha só, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia! Que texto maravilhoso. Então veja bem, o verso 10 vem depois que a pessoa se tornou salva. A salvação é por meio da fé. Se a salvação fosse por obras, depois de fazer as suas obras, ou seja, boas obras, você reclamaria então a sua salvação. Você faria uma série de coisas boas e chegaria diante de Deus e diria: Deus, porque eu fiz isso ou fiz aquilo, eu mereço então ser salvo. Mas não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Basta crer no Senhor Jesus e então você será salvo. É isso que a palavra de Deus, na verdade, nos ensina. Então, preste atenção. Eu não tenho que pagar nada, não tenho que fazer absolutamente nada. Nada. É de graça. Romanos, no capítulo 3, versículo 24, nos diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, foi gratuito no sacrifício de Jesus, não é? Na redenção. Quando Jesus nos restaurou, salvou-nos do inferno. 1 Pedro nos diz o seguinte: preste atenção, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a salvação é por fé, tão somente fé, não é por obras. Amém? É de graça, para que ninguém se glorie. Amém, meu querido? Espero que esta mensagem possa, de fato, abençoar a sua vida, possa destravar um olhar, não é, para aquilo que de fato o Senhor fez. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que você tenha revelação e sabedoria no pleno conhecimento da verdade. Fique na paz. Deus continue abençoando poderosamente. Até a próxima mensagem.